O principal cargo eletivo do país será disputado entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. A corrida para presidente mostrou um crescimento acentuado de alguns candidatos na reta final, enquanto outros foram perdendo fôlego ao longo da disputa. Veja agora como ficou o resultado do pleito presidencial, que por pouco não foi decidido no primeiro turno. As pesquisas de boca de urna já mostravam uma tendência de crescimento acentuado de Jair Bolsonaro, enquanto outros candidatos, como Marina Silva, apresentavam forte queda nas intenções de voto. E isso acabou se confirmando com a apuração das urnas nesse domingo. Jair Bolsonaro, do PSL, teve 46% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, também cresceu na reta final e terminou a eleição com 29,3%. Ciro Gomes, do PDT, teve 12,5%. Geraldo Alckmin teve 4,8%. João Amoedo, do Novo, terminou com 2,5%. Cabo Daciolo, do Patriota, 1,3%. Henrique Meirelles, do MDB, 1,2%. Marina Silva, da Rede, teve 1%, Álvaro Dias, do POD, ficou com 0,8% e Guilherme Boulos, do PSOL, recebeu 0,6% dos votos. Compareceram ao pleito mais de 115 milhões de brasileiros, o que representa 80% do eleitorado nacional. Bolsonaro venceu em seu estado, o Rio de Janeiro, com 59,8%. Ciro Gomes também venceu em seu reduto eleitoral, o Ceará, com 41% dos votos. Já Fernando Haddad foi derrotado em sua base, São Paulo, por Bolsonaro, que teve 53% contra 16,4% do candidato do PT. No mano a mano, o candidato do PSL venceu em 16 estados e no Distrito Federal, Fernando Haddad em 9. Foi em Santa Catarina que Bolsonaro teve a maior votação em termos relativos, 65,8%, enquanto a maior adesão a Haddad foi no Piauí, com 63,4% dos eleitores. Indo além destas estatísticas, é preciso analisar o resultado da eleição presidencial, tendo em vista os congressistas que foram eleitos para a Câmara e para o Senado. Afinal, em um sistema presidencialista como o nosso, os analistas são unânimes em dizer que o presidente não governa sem o Congresso. E como PT e PSL conquistaram as duas maiores bancadas da Câmara, é possível dizer que, independente do vencedor, quem for escolhido para sentar na cadeira neste palácio terá uma boa base de apoio e uma forte oposição. No Brasil, no nosso presidencialismo, não existe governo, chefe de executivo, sem Congresso e sem Senado, porque a gente vive um presidencialismo de coalizão e no Poder Executivo quase nada se faz sem aprovação do Congresso, porque a gente depende de lei. E como a gente viu, assim, a eleição dos deputados ela foi relevante porque tanto elegeram muitos deputados o PT, quanto elegeram muitos deputados o PSL. Então, a gente vai ter uma oposição forte, o que é indispensável no sistema democrático. Sem oposição, a situação não funciona. Isso é igual no mercado. Se a gente não tiver concorrência, nosso serviço, nosso produto não sai bom, né? O governo é da mesma forma. Então, a gente vai ter uma oposição forte de um lado e, do mesmo jeito, vai ter um governo que dialoga com o Congresso de outro. O que era de se esperar é que houvesse um segundo turno. E um segundo turno é positivo para o eleitor, é positivo para o país. No segundo turno vai permitir que os candidatos sejam expostos a mais 3 semanas de campanha para que eles sejam forçados a debater temas que interessam aos brasileiros, sejam forçados a dizer como eles vão governar, com quem eles vão governar. Eu acho um segundo turno, em alguns momentos, extremamente saudável. A comunidade internacional tem um viés muito acentuado no sentido da defesa da democracia. Então, ela tem uma certa resistência ao estilo do candidato Bolsonaro, que é um estilo mais duro, que acha que pode passar por cima das institucionalidades, etc. E isso, do ponto de vista internacional, há uma maior simpatia pelo candidato do PT. Por outro lado, o fato do PT ter tido acusações graves do ponto de vista ético-moral durante a sua gestão, inclusive porque fez legislação que jogou transparência, jogou luz sobre a relação Estado-sociedade e Estado-governo, né, pode também, eventualmente, ser prejudicado com medo de investidores com relação a esse risco que seria
a continuidade ou aprofundamento de alguma relação não republicana.